vamos entender os 3 pilares da disfunção de ATM. Um dos pilares mais importantes é você entender o primeiro, como surgem de base as assimetrias cranianas. Como a assimetria craniana pode afetar a função da ATM e gerar dores em pacientes, muitas vezes adulto, em algo que foi antes, que aconteceu na infância, por exemplo. A partir do momento que você descobre como surgem as assimetrias do crânio, como, nesse caso, dessa foto, que é um crânio adulto, você vê categoricamente, de um lado, o desvio da mandíbula saindo da linha média para um lado, estando associada diretamente com a assimetria do crânio. E se você for pensar em outras estruturas, outra foto que eu quero trazer para vocês, tá? E outra foto que eu quero trazer para vocês, é super importante que você olhe essa visão daqui. Veja. Essa visão agora com o crânio cortado, o corte coronal, para que você entenda profundamente o posicionamento da mandíbula em relação à assimetria do crânio. Veja nessa foto que aonde tem o lado aí com a seta da fossa glenoide, você vê que nós temos o côndilo mais superior e lateralizado. E a porção sem o nome glenoide fossa, ela é mais inferior. E de acordo com esse artigo, está totalmente relacionado com a assimetria do crânio e o posicionamento desse crânio. Se você participou comigo ontem, na live de ontem, você viu que eu falei sobre as disfunções do crânio e como essas disfunções do crânio, as alterações, as formações do crânio, afetam o posicionamento da glenoide. E dentro dessa perspectiva de formação do crânio e posicionamento da glenoide e do ramo mandibular, você tem caracteristicamente a alteração do temporal em relação à articulação com o côndilo da mandíbula. E essa imagem onde nós temos aí, o côndilo da mandíbula mais alto, de acordo com essa evidência, de acordo com esse estudo, está relacionada com o crânio em extensão, o crânio que sobe, o crânio que aumenta a sua distância vertical, alterando o nível da glenoide e o acoplamento do côndilo em relação ao outro lado. E aí o conflito principal precisa ser analisado, porque nós temos um osso ímpar, que é a mandíbula, relacionado com ossos pares, que são os dois lados, os hemicrânios, os dois temporais, que
Nessa assimetria, um está com o diâmetro longitudinal maior, e vejam que na imagem, o outro lado, ele é mais espalhado, ele é mais lateralizado. E eu falei na live de ontem, o crânio que é mais espalhado, ele é um crânio categoricamente associado com o abaixamento também da arcada superior, alterando o contato, gerando um contato também prematuro. E esse contato prematuro, essas alterações no crânio, precisam ter um enfoque da sua avaliação na hora de tratar o seu paciente. Por quê? Esses desequilíbrios do crânio mais comprido em relação com o crânio mais baixo, eu também falei na live de ontem, que altera a formação do palato e o contato da arcada superior e inferior em relação ao lado do outro. Consequentemente, eu tenho tensão muscular de um lado e relaxamento do outro. Caraca, tudo eu falei isso ontem. Quem assistiu ontem, fala aí. Coloca aí, foi top. Coloca aí, foi top. Coloca aí, foi top. E aí o que eu tenho que dizer para você, e já dizer a todos os meus alunos que estão matriculados aí, que já estão nessa turma de agora, de janeiro, a primeira turma de 2021, é isso que eu tenho para que está esperando por vocês. É isso, esse entendimento profundo da disfunção de ADM, para que você pare de enxugar gelo, para que você pare de atender sintoma, para que você pare de perder pacientes porque não gera resultado, porque não trata a causa, porque você não entende. E isso eu tenho algo para dizer de coração aberto. Eu até lhe entendo você não saber disso, porque eu sou como você. Eu lembro da minha formação profissional. A minha formação profissional, eu tive uma aula sobre disfunção de ATM. Eu tenho uma aula sobre disfunção de ATM. Eu tive, né, uma aula e outra abordagem durante as atividades em traumato-ortopedia, que apareceu uma paciente e sabe o que a professora me passou? A professora me passou trabalho de relaxamento muscular, colocar a luva e trabalhar. Caraca, isso não pode, isso é impossível o paciente melhorar. Veja essa imagem. Como é que o paciente chega para você com assimetria do crânio, com junções entre o temporal, o parietal, entre o temporal, a glenoide, de forma assimétrica, e você quer corrigir aquilo, melhorar aquilo, sem abordar o crânio, sem analisar, avaliar as restrições do crânio. E sabe quando tudo isso acontece? Muitas dessas assimetrias estão associadas com o período do parto. Exatamente, período do parto. No período do parto, quem aí, eu quero abrir os comentários, quem aí já viu criança que você olha, a cabeça é toda deformada? Quem aí já viu? Quem aí já viu? Criança com a cabecinha deformada, que você olha, eita, principalmente parto a fórceps, parto difícil. Quem aí já viu? Cara, é feio, não é? É feio e disfuncional. É feio e antifisiológico. Quando a gente tem essa
assimetria do crânio. Por exemplo, nessa imagem, deixa eu tirar aqui. A gente tem isso muito associada com o desenvolvimento do bebê desde o parto. E aí, o que é que eu quero trazer de perspectiva para você? Eu quero trazer de perspectiva que, naturalmente, o nosso corpo tem como estrutura natural para desenvolver o crânio e diminuir essas tensões, a utilização do processo de amamentação. A amamentação é a defesa do corpo, do crânio, para essas assimetrias durante o processo do parto. Por quê? Quem aí já viu uma garrafa PET espremida? Quem aí já viu, marca aí, uma garrafa PET de refrigerante que você espremeu? Quem aí já viu uma garrafa PET espremida, muito espremida? Quem aí já viu? Fala para mim. Quando você quer diminuir aquele amassão, o que é que você faz com esse amassado? Você sopra. Quando você sopra, você joga uma pressão positiva de dentro para fora. E aí, essa pressão encaixa as estruturas da garrafa PET e empurra organizadamente o crânio. Caraca! Então, a falta da amamentação pode ajudar no desequilíbrio. Agora, sabe o que é um detalhe que muitos de vocês devem estar se perguntando? E por que a pessoa só sente dor depois de velha? Por que os estalidos só aparecem depois de velho? Primeiro, só apareciam. Hoje eu trato crianças com desequilíbrio de estalidos, com tensões musculares importantes. E aí, primeiro que, antigamente, o nível de estresse a que as crianças eram submetidas era muito baixo. Não sobrecarregava o sistema disfuncional para aumentar o tônus em excessividade e ser capaz de gerar sintoma. Hoje o nível de estresse é maior e os sintomas estão cada vez mais precoces. Quem aí conhece crianças com disfunções de ATM, com dores e queixas crânio-mandibulares? É muito comum. Essa assimetria do crânio, veja só, está na base das alterações, disfunções de ATM. E eu quero que você faça um teste agora para mim. Eu quero que você faça um teste, olhe para você no espelho, olhe para você, analise você. Observe as tensões no seu rosto e a assimetria que existe no seu rosto. E se você tem disfunção... Opa! Bati aqui, caiu, foi tudo. Opa! Espera aí. Pronto. Bati aqui, me empolguei tanto que bati aqui. Caraca! Podem sorrir aí, eu abri até o chat para vocês sorrirem. Me empolguei tanto que se vocês estão aí olhando, observem que a assimetria desse crânio gera tensão mais de um lado em relação ao outro. Gera um nível olhar mais alto e mais baixo. Gera a tendência de disfunção. E aí é outro pilar que eu vou falar agora para você. O segundo pilar da disfunção que eu quero falar com você. É o seguinte. Randy, o paciente
tem essa disfunção, uma formação óssea já desequilibrada, uma formação óssea importante que mantém a alteração. Como nessa imagem, ele tem claramente uma assimetria, ele tem claramente um desequilíbrio. E agora? E agora eu lhe pergunto: você conhece alguém com escoliose e que não sente dor? Eu conheço vários. E você conhece alguém com postura correta e quem sente dor, ou postura minimamente correta e que sente dor? O que é que eu quero falar para você? Que a simetria, o equilíbrio do corpo, ele é extremamente importante. Ele é extremamente sério. Mas não é ele que determina se o paciente vai ter dor ou não. O que determina se o paciente vai ter dor ou não é se ele tem função, se ele tem movimento, se ele tem vascularização adequada, se ele tem estímulo neurofisiológico adequado nas suas estruturas neurofisiológicas. Se o paciente está com essa simetria do crânio, que pode ter origem variadas, essa simetria pode ter origem variada. Essa assimetria pode ter chegado em qualquer momento, mas o que importa não é a estrutura, é a função que essa estrutura está fazendo. É a estrutura de como o corpo está sendo trabalhado, funcionando, se as suturas estão com perfeita mobilidade, se a oclusão vai e volta normalmente, se tem circulação. É isso que não lhe ensinam e que você precisa entender que é preciso para ganhar resultados rápidos e de forma consistente. Eu sei que muitos de vocês não estão preparados para ouvir isso. Eu sei que muitos de vocês nunca escutaram isso. Eu peço sinceras desculpas, mas as verdades um dia precisam ser ditas para que você um dia possa, de fato, otimizar seus resultados e sair da média. E média tem relação com mediocridade. E não estou falando da sua personalidade. Estou falando da mediocridade nos resultados. E a mediocridade nos resultados se mantém quando não se tem coragem de evoluir, de chegar, de combater, de mostrar como é possível ser mais e melhor. Entendendo isso, a gente vai para o terceiro pilar. O segundo foi função. Função determina tudo. Não importa se há desequilíbrio, foca na função. Foca na função. Vai na simetria, é importante para servir de base. E dessa forma, você
serve de base e integra todo o sistema para gerar resultado. Olha aí o que a Maria Tereza fala. Resultado já desde o primeiro atendimento. Caraca! Que pena que o pessoal do YouTube não tá vendo. Dá vontade de pegar e colocar lá. E aí, ó, função, assimetria do crânio. Trabalhar a função independente do desequilíbrio mecânico. Não é mecânico, acorda, não é mecânico. O problema não é mecânico. E o terceiro pilar, extremamente importante, é a integração ascendente, coluna cervical, tórax, fáscias cervicais, tórax, o quanto ela afeta e é afetada. Presta muita atenção nisso, presta muita atenção nessa imagem, presta muita atenção nessa imagem. Como você acha que vai ficar aí a vértebra cervical, o atlas, que acopla no occipital, na base do crânio, tendo um crânio de um lado mais elevado e um crânio de um lado mais baixo? Como você acha que vai ficar isso? Como você acha que vai ficar? O contato da base do crânio na primeira vértebra cervical vai ficar errado. Vai ficar assimétrico. Com contato maior de um lado do que do outro. E presta atenção aqui no que eu vou mostrar agora. Presta atenção aqui no que eu vou mostrar agora. Caraca! Eu tenho a minha vértebra cervical, minha coluna cervical subindo aqui. O atlas, a primeira vértebra cervical, ela é só um anel e chega aqui o processo odontoide do ápice. Imagine você que tem um prédio, um edifício, vamos fazer essa analogia, um edifício onde o ápice do edifício, no lugar de ser retilíneo, ele é inclinado. Como se deve adaptar essa estrutura, sabendo que essa estrutura, tanto alinhada como inclinada, ela deve ter o mesmo comprimento. Ela vai tender a inclinar também. Ou seja, a simetria de cima gera simetria até embaixo. A simetria em cima gera simetria até embaixo, porque afeta o contato do atlas, alterando, desnivelando. Então, no caso da figura, eu tenho um lado do crânio que é mais baixo, tem o outro que é mais alto. Então, quando a vértebra cervical encaixa aqui, ela vai encaixar assim. Um mais baixo, outro mais alto. E assim gera os desequilíbrios posturais, as tensões excessivas também do nível de vértebra cervical, de tórax. Caraca! Putz, Wander! Quem tinha pensado nisso já? Coloca aí. Nunca tinha pensado. Coloca aí. Caraca, nunca tinha pensado. Enquanto isso, eu vou responder exatamente a pergunta da Laudelina. Veja que coisa. A Laudelina pergunta aqui no Instagram. E sobre a posição do crânio na cervical? Na verdade, é sobre a posição da cervical no crânio. Ah, Randy, como assim? Presta atenção. Presta atenção. Quando você tem a coluna cervical supermóvel para levar a sua cabeça para qualquer lugar, você
tem uma capacidade de adaptação enorme dela em relação ao crânio. E não o crânio em relação a ela. O Mauro coloca aqui um pescoço torto congênito, um torcicolo congênito pode estar associado com acometimento do crânio. Isso! O grande detalhe que não se pensa a longo prazo é que esse adulto vai sofrer com disfunção de ATM porque não foi trabalhada essa perspectiva do crânio para corrigir também as tensões. E aí é que está, jovem, que a gente não vai profundamente. A gente esquece que o temporal mais alto lá em cima pega o ventre posterior do digástrico, que é o músculo principal na abertura da boca, junto com os supraioides e o pterigóide lateral. Tensiona o estiloioideo, outro músculo supraioideu que tem relação com a força e o equilíbrio dessa estrutura. O músculo estiloglosso, que vai do processo estiloide até a língua, é tensionado. O tônus de toda essa musculatura está alterado em relação a essa. E por que você não vai profundamente nessas musculaturas? Tá, Randy, eu não sabia, nunca fui ensinado. Como você também não sabe de muita coisa que escondem, não, né? Não vou dizer escondem, que a gente esconde o que a gente sabe. E muitos não sabem integrar isso. E o que eu quero dizer para você é que, se você quer aprender a integrar, trazer esse raciocínio do básico, tá? Se você for acadêmico, se você for formado recentemente, ou se você for já trabalhador da área, profissional da área, eu vou do básico ao avançado para gerar em você a qualidade técnico-científica que você precisa para colocar frente a frente com o seu paciente o seu melhor, aquilo que vai gerar resultado. E isso não tem preço. E é isso que faz o paciente sair do seu consultório e ligar para aquele amigo. Cara, tu precisa conhecer, sei lá, Dr. Márcio. Rapaz, Dr. Márcio, eu acabei de sair de Dr. Márcio. Cara, nunca fui atendido desse jeito. Sabe aquela tua dor? Eu acho que ele resolve. Acabou, é a melhor propaganda. Caraca, tu resolveu um e ainda ganhou outro. Ganhou um marketing gratuito só porque você foi um profissional de excelência. E aí, de fato, é preciso pagar o preço. E se paga o preço com o estudo. E eu já falo para você, você que está aí, não é para você. Não queira entrar nessa turma agora de janeiro, do Desvendando a DTM, se você não quer estudar, se você quer receitinha de bolo, não é para você. Você ainda não está preparado. Você ainda não, você precisa sofrer mais um pouco. Você precisa sofrer mais um pouco, cansar um pouco, sabe? Ficar um pouquinho encalejado. Quer que eu diga para você? A maioria dos meus alunos tem acima de 30 anos. E uma boa quantidade deles tem acima de 40. Sabe por que isso? Porque são profissionais que cansaram de errar. São profissionais que cansaram. E ou desiste ou busca uma alternativa.
E os pacientes estão cansados de sofrer com disfunção de ATM. É uma dor absurda, que incomoda, que limita. Limita sono, limita produtividade. E com todo o respeito, até para os pacientes, quem tem dor nesse nível, paga o que for possível e paga para ficar livre. Então, é isso um futuro de alto nível. Qualidade, olho no lance. E terceiro, tensões ascendentes. Reequilibra, funciona, vai lá, volta, trabalha, foco no que causa. Esquece o sintoma. Foco. Aprende a ter foco. E aí, galera, dito tudo isso, abri as inscrições ontem para o curso, já está se formando. Hoje eu mantive os R$300 de desconto, que eu não sei se eu vou continuar com ele, porque as vagas também já estão acabando. Se você quer fazer parte desse nível de profissional, você tem 3 opções. Desconsidere tudo. Viva a sua vida, seja feliz, erre, acerte, viva no seu nível, é tudo ótimo. Você tem outra, né? Tentar acertar e errar, estudar por você mesmo e atingir o nível que você acha que vai atingir com seus estudos só. E a última coisa que eu tenho para dizer é, se você quiser vir comigo, é isso, esse nível de profissional, esse nível de resultado que a Maria Tereza falou e que vários dos meus alunos, durante a semana do workshop, já falaram. Então, se você quer, ao acabar essa live, tem o link de acesso lá para a plataforma. Você clica, você vai ter o botão Quero me inscrever, coloca seus dados e vem fazer parte comigo. Tamo junto para fazer a diferença e fazer você atingir o alto nível. É isso. O alto nível está esperando. Tô junto com você, segurando a mão de cada um de vocês até o alto nível. Galera, grande abraço. Deus abençoe a todos. Opa! E até a próxima.